porque o que o senhor traz aqui é uma informação muito séria. O senhor está simplesmente dizendo que não tem informação acerca de nenhum processo administrativo contra a sua pessoa. E, ao mesmo tempo, tem claramente a informação da Corregedoria Geral da União de que o senhor Wendel poderia estar escondendo pelo menos 23 denúncias contra o senhor. Então, esta CPI ela tem todas as condições e já, inclusive, estará encaminhando a solicitação do teor dessas informações para contraditar com a sua fala. Então, que isso de fato fique bem claro. E, por tabela, nunca houve, então, a imposição do sigilo de 100 anos sobre esses processos administrativos. Vou reiterar para a senhora aqui. Eu nunca fui notificado oficialmente, inclusive, em razão desse monte de... Não, veja, há uma diferença entre não ser notificado e ter conhecimento. Não, mas por favor. Mas o que seria tomar conhecimento dentro senhor nunca foi... O senhor nunca foi notificado de nenhum processo disciplinar contra o senhor. Com todo respeito, eu não posso acreditar em conversa de corredor e nem de parte da imprensa mentirosa. Quantos processos já movemos? Que eu já movi 115 processos e tem 300 na fila. Tá? Mentira. A CGU e a Polícia Rodoviária Federal nunca me notificaram. Se existe o processo... Não existe, então, processo de improbidade, processo administrativo contra o senhor. Senadora, se existe o processo lá... Nem de improbidade, nem administrativo. Não, peraí. A senhora está falando administrativo? Vamos lá. Eu estou seguindo a mais um questionamento. Vamos lá. Fiz as perguntas acerca do processo administrativo e sigo. Tá. Não tinha administrativo e também não tem de improbidade. Não, vamos lá. Qual âmbito? No âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Não, vamos lá. No âmbito da Polícia Rodoviária Federal... Administrativo e da CGU, eu nunca fui notificado acerca de nenhum processo. Se existe lá, senador, eu não posso dizer para a senhora que não tem, mas eu não fui notificado, entendeu? Pode ser que tenha. É isso que eu estou colocando para a senhora aqui. Se existe, os colegas estão trabalhando, em algum momento eu vou ser notificado. Estou falando no âmbito administrativo. Aí a senhora falou da improbidade. Provavelmente a senhora está falando de um processo judicial que existe na Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro, o procurador disse que eu usei as minhas redes sociais pessoais, né, que eu usei dentro da minha casa, com o meu aparelho celular, no meu horário de folga, né, como qualquer cidadão, assim como o atual diretor-geral da Polícia, vários superintendentes da PRF, a ex-diretora, que agora tem um cargo aqui na Senatran, pedindo voto para o outro candidato. Tem algum problema? São cidadão. Nós temos que parar de tratar policial diferente. E o cidadão, eles não fizeram errado. E eu nunca cometi crime eleitoral com a minha rede social pessoal. E o procurador da República entendeu que eu estava errado, entrou cação e eu estou me defendendo. É isso. Não tem nada demais. Mas existe, então, no âmbito do Rio de Janeiro, então, portanto, esse processo de improbidade que o senhor assegura muito bem. Existe um processo na área civil, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, no 1º grau, acerca de uma denúncia do MPF sobre as minhas redes sociais. É isso. Acerca do sigilo dos 100 anos. Nunca existiu isso no âmbito da PRF, muito menos documento do presidente Bolsonaro que decretasse sigilo em processos da PRF. Foi mais uma ação que a gente entrou de danos morais. Mentiroso o jornalista que escreveu isso. Aliás, mais de um, né? Mentiroso. Não existe nada no âmbito da PRF de sigilo. Inclusive, os meus processos foram todos colocados aí na imprensa, copiados, e a imprensa só publicava o que interessava, não publicava o processo inteiro. E isso acaba trazendo uma ideia errada, né? Então, não é verdade, senadora, que foi decretado 100 anos de sigilo. Isso não, nem por âmbito do governo federal, muito menos da PRF, nem mesmo da CGU na época. Isso não existe. Acerca das informações que foram solicitadas, senhor Silvinei, de uma forma muito reiterada, inclusive pelos veículos de comunicação, inclusive há vários por parte desses veículos de abertura de informações com base na lei de acesso à informação, mas que acabou sendo, por exemplo, rejeitada. Essa rejeição que vinha, inclusive, através do então o ministro Anderson Torres. Essa rejeição, ela ocorreu especificamente
pelo Anderson Torres? Houve, inclusive, da sua parte, algum tipo de orientação para que se desse, por exemplo, essa decisão em relação a esses veículos de imprensa e, ao mesmo tempo, como se dava, na verdade, esse entendimento? Havia conversas prévias entre o senhor e o Anderson Torres em relação à resposta dessa solicitação de informações através da Lei de Acesso à Informação por parte dos veículos de imprensa no país? Senadora, a gente recebe por dia aí 10, 15 pedidos de informação, de ouvidoria, ou Lei de Acesso à Informação, o ESIC, enfim, todos eles. O recurso acaba indo a nível nacional, né? Se a gente pegar os estados, aí o número é gigante. Ele acaba indo para o Ministério da Justiça e outros vão para a CGU. Eu lhe garanto que todos os processos requeridos seguiu o trâmite da CGU. Qual é o trâmite da CGU? Que dados pessoais e que coloquem em risco o policial, por quê? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o processo de um colega estava num grupo de narcoterroristas lá. Por quê? Porque algum advogado, alguém pediu, algum cidadão, ou até anonimamente pode pedir, né? E foi encaminhado. Dali para frente, a CGU teve um cuidado de retirar os dados pessoais para que a pessoa, e pode ser isso, um fiscal de qualquer órgão, enfim, um professor, pode ser ameaçado, porque ali tem dados pessoais. Então, todos os processos, inclusive os meus, são objeto de matéria, estão todos entregues na forma da lei. Seu Silvanei, qual era o seu nível, por exemplo, de relação e de envolvimento com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor tinha proximidade pessoal, tinha encontros frequentes com o ex-presidente? Não, o presidente Bolsonaro, eu nunca fui em nenhuma festa, por exemplo, da filha dele mais nova. Não sou padrinho, não sou parente, nunca votei nele, porque o meu título de eleitor está em Florianópolis, sempre esteve lá, né? O que a gente tinha era uma relação muito profissional e ele sempre com muito carinho com a instituição, né? Por isso que tem várias fotos. Foi um dos questionamentos. Por que o senhor tem foto com o presidente da República lá na ação no Rio de Janeiro? Porque foi o único que deixou eu bater a foto. Nenhum outro presidente autorizou a gente bater foto. Como é que eu ia ter foto com outro presidente? Qual é o orgulho com um servidor público? Qual é o orgulho com um policial? Quem é o presidente? É o maior comandante das polícias? Qualquer presidente, o atual também é. Todos foram. Então é um orgulho para a gente levar uma foto com o presidente. A gente se emociona. Só que, infelizmente, ele foi o único que dava essa autorização. Por isso que eu tinha foto com ele. A relação com ele era muito profissional. Em algumas vezes ele me ligou. Ele saía para ver como é que estava o serviço público, parava, falava com o caminhoneiro reclamava, em tal ponto da rodovia tem acidente, ou em tal ponto da rodovia os caminhões estão sendo assaltados. O que ele dizia? Vasques, procura resolver isso aí, dá uma atenção, porque esse pessoal está sofrendo muito na estrada. Na época da Covid, ele pediu para ajudar os caminhoneiros que estavam sem locais para parar, não tinha um lugar para tomar um banho, não tinha um lugar para comer. A gente abriu todos os postos da polícia para o caminhoneiro tomar banho, para receber uma comida, algumas igrejas ajudaram, enfim, foram essas as relações. Eu não tenho nenhuma relação íntima com o presidente da República, e quando falei com ele pessoalmente, em algumas vezes que eu fui lá no Palácio, foi para pedir a restauração, foi para pedir uma alteração da Previdência, foi para pedir um orçamento maior, que inclusive ele atendeu no último ano. Foram essas as conversas. A gente não tinha nada mais do que isso com o presidente da República, e em algumas situações ele foi lá na PRF inaugurar postos, delegacias, ele participava, foi no Rio de Janeiro, e isso era um prestígio muito grande para a gente, porque nunca na história um presidente tinha entrado dentro de uma instalação da PRF.